Salve, salve. Fala, mestre. Como tá? Tudo Beleza? jóia? Tudo certo. China, tu quer virar o celular? Eu já virei ele, Tá, pra mim tu tá virado. mas eu vi. É, pra mim tu tá deitado. Ah, é? Assim? Aham. Assim? Aí tá beleza. Isso. Isso. Beleza assim? Aí. Beleza, beleza. Ah, China ali, cara, primeiramente eu queria te agradecer de coração por ter aceitado o convite para participar dessa live. Eu lembro que essa live é antiga já que a gente estava negociando para fazer, acabou acontecendo vários contratempos, né, cara, que infelizmente a gente não conseguiu, mas aí quando eu te chamei de novo, eu disse, cara, vamos marcar e vamos fazer, beleza, vamos lá. E aí a gente marcou e estamos aí. Então, China, brigadão em primeiro lugar por ter aceitado esse convite aí, cara. Brigadão mesmo. Prazer é todo meu. Estou um pouco incompleto aqui, que foi um final de semana animal. Inclusive vi o Guepardo, que é aí do sul, né? Pô, bandaça. E aí, Peri é droga. tive com eles no sábado aqui na Fofinho. Já comecei a minha aventura na sexta, foi sexta, sábado, domingo e hoje também, cara. Então, trabalhando Pô, bastante, vendo massa. como é que tá a cena, né? Vendo como é que tá as coisas por aí. O retorno, né? Praticamente o Legal. retorno. Prazer é todo meu estar É aqui com verdade, vocês cara. da, Finalmente. da Rebel. Beleza. Também queria dizer também, né, que é uma honra, cara, poder falar contigo, né, cara, um dos percursores do rock metal aqui no Brasil, um dos caras responsáveis por tudo que tá hoje aí, né? A gente tem que elencar nomes, com certeza o teu nome é um dos que está no meio aí dos responsáveis por hoje a gente ter essa cena, a gente pode chamar de cena assim, Sim. e dizer, cara, da tua humildade, né, quando eu te chamei para conversar e te convidei, porque com toda a tua história, com toda a importância que tu tem, tu aceitou de boa, trio humilde, enquanto tem pessoas aí que começaram ontem, e eu chamo, são muita estrela, eu não tenho horário, tem que falar com o meu agente, cara, sim, não quer fazer, beleza, diz que não quer fazer, tranquilo, eu Sim. não forço ninguém, quem sou eu? E aí quando a gente vê pessoas assim, com a história que tu tem, com a humildade que tem, a gente entende por que certas pessoas não dão certo. Né? Você deu. Como você contou a história, que a gente já teve um namoro antes para fazer a live, aí tivemos problemas. E eu fiz questão de você, praticamente é uma das últimas, porque agora sim os agentes pediram para mim dar um tempo. Quem me acompanha nas redes sociais, eu até acabei nem divulgando muito o nosso programa aqui, infelizmente, porque eu dei uma fechada no Facebook, no Instagram, pus nos stories eu pus. Agora os agentes pediram para mim dar um tempo mesmo, que tem umas coisas aí acontecendo, até jurídicas, né, que infelizmente está cheio de gente para te prejudicar, né? Mas eu sou um cara assim, cara. Por exemplo, eu estava assistindo, como eu te falei, fui na Fofinha assistir o Guepardo, e eu no meio da galera, e vinha a maioria da molecada falava, pô, eu não acredito que você curte o som junto com a gente. Eu falei, cara, eu sou um de vocês, eu não sou diferente. Inclusive a Fofinho, em 1984 nós fizemos 3 datas na Fofinho, o lançamento do SP Metal, e 3 noites lotadas. E hoje a gente vai ver assim 50 pessoas, 60 pessoas, é muito triste, né? Como é que tá a cena. Mas eu não tenho essa pretensão de ser um astro, entendeu? Tem horas que é difícil você andar realmente. Por exemplo, eu fui assistir o show do Europe e aí eu tive que pedir por seguranças me tirar do meio, porque realmente foi muito forte o negócio. Mas eu sempre gostei, cara, de ir nas casas, conhecer os lugares, conhecer os outros músicos, incentivar a garotada nova. Eu sempre fui um cara muito, muito fácil de acesso. Mas eu vou te contar uma coisa, você aí mandou muito bem nessa questão sua.
Desde gravadora até os caras que trabalham comigo, produtores, de todos esses anos, a maioria falou, cara, você tem que ser mais filha da puta. Só que eu não consigo ser filha da puta, entendeu? Porque parece que as pessoas gostam do cara difícil, aquele filha da puta que mija na tua cabeça, e parece que as pessoas gostam mais desse cara. Por exemplo, o gringo, né? O gringo vem aqui, meio que algumas, não todos, né? Hoje eles mudaram um pouco, mas eles meio que maltratam o público, pá, dá aquela gozada na cabeça de todo mundo e parece que as pessoas gostam mais do cara, né? É incrível. Mas estamos aqui. China, para início de conversa, cara, para a gente iniciar o nosso papo aqui, eu vou te fazer aquela pergunta básica, assim, como foi que tu começasse nesse lance do rock and roll, assim, como que isso entrou na tua vida? Cara, é uma pergunta que já respondi muito, mas é bem interessante. Eu sempre fui um cara de andar muito com pessoas mais velhas, sempre. Isso no início da minha adolescência, vamos dizer assim. Então, eu tinha 9 anos e gostava muito dos Beatles. Passava o filme dos Beatles na Globo e em alguns lugares. E meu pai me deu uma coleção dos Beatles. E aí foi o início da minha vida no rock. E naquela época o MPB estava muito forte, né? Então, eu ouvia uma coisa assim, tipo Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Eu falava, cara, eu devo ser surdo, né? Eu não gosto de nada disso. E todo mundo ouve isso, cara. E aí eu comecei a andar com os caras mais velhos, né? Eu tinha 11, 12 anos, aí eu já tinha os Beatles, eu já me achava um roqueiro, né? Mas eu ouvia Beatles o dia inteiro. Gosto de Beatles até hoje, inclusive. E com 11 anos, mais ou menos, eu comecei a andar com uma turma já dos seus 16, 17 anos. E aí eu conheci o Black Sabbath. Aí, mano, o Sabotage, o primeiro, eu peguei, eu falei, cara, que é isso? Meu Deus do céu, pesado pra caramba. Eu tinha um tio que era roqueiro, mas como ele era muito louco, meus pais não deixavam eu sair tanto com ele. E ele me levou num show que mudou minha vida. Que é outra coisa que geralmente a garotada não fala, falar dos seus ídolos nacionais. E eu sempre, a minha carreira inteira, falei do meu ídolo nacional, que é importante para ele. Como é importante eu ouvir vários relatos que eu ouvi na Fofinho e vários outros tantos. O meu tio me levou para assistir Casa das Máquinas. Quando eu vi uma banda cantando em português, os Simbas, eu tô arrepiado, eu não consigo, eu tô arrepiado, arrepiadíssimo. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, cara, eu posso ter uma banda, porque na minha cabeça só tinha os gringos, né? A gente não tinha uma referência nacional, né? Quando eu vi o Casa das Máquinas lotado, foi num bairro aqui da Zona Norte de São Paulo, Vila Maria, um domingo, 600, 700 pessoas, uma loucura. Puta som pesado pra caramba, o Simbas cantando tudo que tem direito, canta até hoje. Os anos se passaram e o Simbas, em 1984, olha como a história é legal, o Simbas vai num show do Salário e fala, você é uma das minhas apostas. Porra, é emocionante, cara. E aí eu entrei de cabeça, cara. Aí eu não parei mais, aí foi a vida toda. Eu tinha uma banda chamada Anjos do Inferno, né? E aí eu fui chamado o Júnior Musilli me chamou pro Salário. Já existia o Salário tinha acabado, tinha uma mina no vocal. Eu sempre fui um cara arrojado. Eu entrei no Salário já mudando e sendo quase que o dono da banda, você entendeu? Como fui o dono praticamente a vida toda, né? Saí agora. E aí não parei mais, cara. Fui me metendo no meio de gravadora, metendo no meio dos caras mais experientes, que é o que eu falo pra toda a garotada, cara, aprendam com os caras mais velhos. Eles têm muito a oferecer, porque tem moleque que não quer. Na Fofinho eu falei muito isso daí, cara. Todo mundo vinha falar comigo. O cara montou ele te pede conselho no Facebook. Pô, China, tá legal aqui, né? Geralmente pelo Messenger, né? Ouve o som da minha banda, pá. E você dá os seus palpites. Tem gente que até me deleta na hora porque você fala a verdade. Eu falo, ó, teve uma menina que era muito fã do meu trabalho e ela mandou um áudio pra mim com a voz dela e eu falei assim, cara, você tem chance se você estudar bastante. Passou um tempo, ela já falou assim, cara, tô marcando show. Eu falei, não, cara, você não tá preparada pra show. Não é assim. E na Fofinho a gente comentou muito isso, que hoje as pessoas, elas querem subir no palco, e o Peri falou isso. O Peri também falou com essas palavras. Na nossa época a gente se preparava demais, 1 ano ensaiando, para depois se apresentar. Exato.
Aí você perde muitas amizades, porque é engraçado, o moleque, ele monta uma, ele é teu seguidor no Facebook, nas redes sociais, ele montou uma banda, ele já não gosta mais de você, cara, é muito louco, porque ele se acha um artista, entendeu? É muito engraçado, e é triste até isso, é muito triste. A gente vê muita banda que às vezes tem potencial, mas parece que montou a banda e acha que já é, digamos assim, artista, né, cara? Já pensa que é o artista, pode fazer exigência e tal. E, cara, tem que ralar muito. A gente vê, tem tanto artista aí que tem história e ainda rala, Sim. né, China? E rala e continua ralando. Cara, E a gente vê a molecada aí com 20 anos, monta uma bandinha dentro de casa, não é nem na garagem, né? Dentro de casa, grava no quarto, também não é nem na garagem mais que se grava uma música, gravam dentro do quarto ali e já acham que são top, querem ser capa de revista, fazer exigência, fazer show principal. É meio complicado, né? Uma parte do pessoal hoje em dia, né? cara, é bem complicado, é bem complicado. Você vê, só a estrada, tinha uma banda que tocou antes foram duas, a do meio, a segunda banda, os meninos muito bacanas, humildes, todos humildes. Eu subi no palco, eu subi no camarim, eles ficaram meio assim, né, sem saber. Inclusive, um postou uma foto no Facebook. E eu falei assim para eles: a primeira coisa vocês já têm, que é a humildade. O resto, só a estrada vai mostrar para vocês. O que é a estrada? Não se iludam. O Salário estava tocando para o Scorpions, 7.000 pessoas no Credit Card Hall. 7.000 pessoas. No outro sábado, nós estávamos tocando em Piracicaba, num bar para 150 pessoas. Você entendeu como é que é a estrada? A estrada não é só... se você se iludir com aquilo, você não toca. Você não faz rock and roll no Brasil. Tá, cada dia tá pior. A gente vai tocando nos lugares cada dia pior. Você entendeu? Então, os momentos de glamour, maravilhoso, bacana. Nós fizemos o Scorpions. Do Scorpions nós fomos abrir o Twisted Sister. Porque nós fomos tão bem no Scorpions, porque a gente se preparou tão bem para o show do Scorpions, e o Scorpions só deixa as bandas abrirem quando eles ouvem o material. Foi mandado o material para eles, escolheram. Nós também levamos uma baita produção, né? A gente conseguiu lá mexer os pauzinhos, a gente tem conhecimento. Levamos uma estrutura para não passar vergonha, e tinha que tirar tudo rápido demais, senão está no contrato, você se ferra. Aí a gente trabalhou muito em cima desse evento do Scorpions, mas valeu a pena. O empresário, que é o mesmo, é o Paulo Barão, entrou no nosso camarim e falou: vocês topam fazer o Twisted Sister? Pô, caralho. 30 dias, 40 dias depois a gente estava abrindo o Twisted Sister. Mas no intervalo, a gente estava tocando para 150 pessoas, para 200, para 500, para 300. Tocar para 4, 5 mil pessoas e aí você ficar meio que, oh, sou o super-homem, não é por aí, entendeu? É bem difícil mesmo. Sim. E outra, você tem que tentar manter a qualidade sempre. Nós fomos tocar em Piracicaba, um lugar maravilhoso, 150 pessoas maravilhosas cantando tudo, sensacional. E a gente tem que tentar dar a mesma qualidade do que a gente fez com o Scorpions, entendeu? Exato, exato. Uma vez eu vi uma entrevista, eu não lembro agora quem era, pra ser bem sincero, eu não lembro, era um artista nacional, e ele falou, cara, quando eu subo no palco, pra mim não interessa se tem 10 mil ou 10 pessoas. Sim. Cara, eu tô ali para mostrar minha arte e me entregar de corpo e alma. Então é isso que falta para muita gente hoje em dia. O Van Halen falava muito isso. O Van Halen, eles começaram tocando para 20, 30 pessoas. E eu sempre usei essa mesma estratégia. Fecha os olhos e imagina que você está tocando para muita gente, entendeu? Eu não posso reclamar. O Salário, nós fomos uma banda abençoada. 80, 81, eu sempre fui um cara muito popular no meu bairro. Então, o primeiro show do Salário, com a formação comigo, tudo, foi onde eu estudava. E tinham 500 pessoas. Você entendeu? Porque eu era um cara muito popular. E o rock também estava bem pra caramba, né? A gente tocava de segunda a segunda. Por exemplo, tinha uma casa em São Paulo, chamava Mambembe. Foi muito importante para São Paulo essa casa. E a gente tocava lá às terças-feiras, que eles cediam esse teatro. Era na estação Vergueira do metrô, a gente colocava 500, 600 pessoas numa terça-feira, velho. Você entendeu? Então, o momento também era muito importante. Mas eu sou um cara que não posso reclamar, porque o Salário nunca tocou para um lugar vazio, entendeu? Hoje tá difícil começar, né? Sim, sim.
Esses shows do Mambembe na terça-feira eram shows que o Barbieri organizava? O Barbieri e o Pomba do Voodoo também. Nós fizemos eu falei com o Barbieri, ele me comentou. Sim, fizemos algum com o Celso Barbieri, fizemos alguns com o Pomba e depois fizemos nós também, sozinho. Porque o teatro gostou muito da gente, a gente dava lucro para o teatro e depois o teatro chamava a gente, pelo menos a cada 2, 3 meses, porque era a lotação certa. Nós chegamos a fazer 2 entradas, cara, você acredita? Tinha 600 pessoas dentro do lugar, que era abarrotado, e tinha mais 300. O dono chegou e falou, vocês aguentam fazer mais uma entrada? Vamos lá, vamos para a cabeça, porque o show do salário era 1h, 1h10 de muita energia. Uma banda de abertura e 1h10 intensa. A gente era muito Iron Maiden no palco, sabe? E é intenso até hoje, né? Mas a gente era mais garoto, corria muito mais, explosão, gelo seco. Era uma loucura, cara. Tina, por falar nesse início aí, de falasse muito trabalho e tal, queria que comentasse pra gente um pouquinho desse início da Salário aí, em 81, né? Foi a formação da banda com um nome Salário Mínimo tal, mas o álbum veio em 87, o Beijo Fatal. E eu queria que comentasse um pouquinho do início da Salário, do início dessa cena no Brasil, como é que ela era, como é que era em relação a bandas, público, produtores, como é que era esse aspecto, China, nesse início aí do rock metal no Brasil? A primeira dica que eu dou já para quem não assistiu o filme Brasil Heavy Metal, que assista o filme Brasil Heavy Metal. Ainda existem alguns exemplares para ser vendido. Já está na 2ª, 3ª, 4ª tiragem. Mas quem entra lá no www.brasilheavymetal.com, você consegue baixar ou comprar ele, né, em espécie mesmo. E é bem interessante porque está todo mundo dos anos 80 falando lá. E inclusive eu participei muito, né? Quem produziu foi o Mika, que é um grande irmão meu. O Mika, que é do Santuário, do Extravaganza, foi meu guitarrista no Extravaganza. Inclusive a gente está com um namoro aí, né? Já há muito tempo. E o filme ficou realmente muito lindo. Nos anos 80, a gente tinha os nossos ex, né? O antes, pós-metal. Tinha Made in Brasil, que eram os nossos ídolos, Casa das Máquinas, Patrulha do Espaço, já tinha uma cena forte. Esses caras já colocavam aí, eles tocavam no Palmeiras, em alguns clubes grandes, em algumas outras casas de rock. Esses caras colocavam 1.000, 2.000 pessoas e tinham uma cena forte e a gente, por isso que nós cantávamos todos em português. Quando deu o boom do metal lá na Inglaterra, a gente aqui, como é que a gente recebia esse material? A gente tinha alguns amigos que tinham parentes na Inglaterra ou parentes dos Estados Unidos e mandavam pra gente. Então a primeira vez que a gente viu o Iron Maiden, no Brasil todo mundo era meio bicho grilo. A gente era aquele pós-hippie, sabe? O cara de bata. Depois começou a aparecer as camisetas de rock, usava uma camiseta preta, mas de vez em quando era branca. Era aquele cara indeciso, sabe? Chinelão, aquelas botas de pneu. Era todo mundo meio bicho grilo, inclusive eu. Quando nós vimos o New British Heavy Metal, né, da Inglaterra, com Saxon, Scorpions, o Scorpions alemão, mas foi aquela leva que veio, os caras todos de taxa, couro, nós falamos assim, a maioria das bandas se identificaram automaticamente. Porque as bandas já existiam. 79, 80, elas só estavam perdidas. Você pegar o começo do Salário Mínimo, era bem rock and roll, como a grande maioria. Quando a gente viu aquilo, porque veio uma coisa muito forte lá de fora, a gente se identificou. Então já existia Centúria, já existia Vírus, já existia Santuário, já existia o Vulcano, todos esses existiam. Existia muito antes ainda o Stress, em 77, lá perdido no Belém do Pará. Nós se identificamos com isso e automaticamente a gente começou a se vestir que nem os nossos ídolos, principalmente o Iron Maiden. Então a gente começou a usar as taxas, tudo, começamos a deixar o som mais pesado e fomos para campo. Só que com o mesmo, o China pensando assim, você imagina, aí tinha o cara do Centúria, tinha o cara do Vírus, todo mundo foi captando a mesma coisa, porque foi uma onda que veio de fora muito forte. Nós aperfeiçoamos o nosso som, né? Tanto que alguns colocaram a segunda guitarra, porque muitos era só uma guitarra. Foi o nosso caso, no Beijo Fatal veio a segunda guitarra, para ficar mais pesado, os duetos, né? E aí, cara, o importante de tudo, ir para a estrada. 1 ano de preparação, fazendo um repertório novo, que era uma coisa interessante.
Muita gente pergunta do SP Metal por que aquelas músicas foram escolhidas. O Luiz da Balada dos Afins, ele ia gravar as bandas mais badaladas do momento, ele ia com um gravador de rolo. E aí ele é muito antenado até hoje, cara. Eu visito ele de vez em quando, na galeria, na Balada dos Afins. E ele era muito antenado, ele já via que o público já cantava algumas músicas, entendeu? Porque que é o certo, né? Lá fora, geralmente, você tem uma banda, você está habituado a ir atrás da banda, a banda não tem disco. Mas de tanto você ir, você começa a cantar as músicas. E aí é que aparece uma gravadora. No Brasil sempre foi ao contrário, né? A gravadora tenta te empurrar o que ela quer para você ouvir, né? É um trabalho totalmente ao contrário. Uhum. E aí, cara, a gente caiu na estrada, veio um movimento, você falou agora há pouco de garagem. Naquela época, em São Paulo, principalmente nos bairros mais elitizados, porque é engraçado, o heavy metal precisava... primeiro ele foi da elite, aqui em São Paulo, né? Depois ele começou a invadir a periferia. E quando você invade a periferia é porque o negócio está monstruoso. Mas no começo era mais os bairros da Vila Mariana, Ibirapuera. Aí começou, era muita banda, cara. Muita banda. Todos amigos, todos trocando as informações. Hoje nós temos toda essa parafernália, né, de internet. Nós não tínhamos isso, era telefone mesmo. Ligava e ficava 1 hora. Telefone fixo, galera. 1, 2, 3 horas, né, no telefone. Ou carta, ou tudo que você imagina que dava pra gente se comunicar, a gente se comunica. Aí começamos a se comunicar com bandas de fora, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? E começar a fazer intercâmbio, né? Entre as bandas, ó, vocês vêm tocar aqui, nós vamos tocar aí. E aí a cena começou a tomar uma proporção absurda, cara. E só não foi maior porque as gravadoras não acreditavam. Que depois do Rock in Rio, o Júnior do Patrulha, ele fala uma verdade. Ele falou, o Rock in Rio foi embora, o primeiro, né, de 85. Porra, as gravadoras viram o potencial que aquilo tinha. Tinha 300 mil pessoas assistindo o Iron Maiden. Banda nacional pra cacete. Porra, não bateram na porta de ninguém. Não bateram na porta de ninguém pra... Vamos lançar essa molecada, entendeu? Não teve isso. Então o Júnior cita assim, o Rock in Rio foi embora e voltou tudo ao normal, entendeu? E a gente no submundo lá tocando, né? Existe até, por exemplo, a gente comenta assim que são todos meus amigos, é até complicado falar isso, eu até falo isso no Brasil Heavy Metal. Numa chamada do filme Brasil Heavy Metal, eu até pedi para não colocar, que eu falei assim, as gravadoras deram um rock para o público naquela época, um rock mais melequinha, mais popular, que era o RPM, o Titãs, sorte deles, né? O Ira, mas o pessoal queria muito o heavy metal mesmo, o mais pesado. Né? Esse foi o início. De 80, 80 foi assim. Mas foi impressionante a união das bandas. Até hoje, cara. Por exemplo, você pega eu e o Bala, ou eu e o Pompeu do Corsos, ou eu e o Zema do Vulcano. Quem tá próximo fala, cara, parece que vocês têm uma linguagem totalmente diferente, fora o respeito e o carinho que tem um pelo outro. Sabe, é uma coisa, de vez em quando a gente toca, faz alguns eventos juntos. E eu acho que a união, principalmente, e o respeito, e trabalhar, né, cara? Trabalhar pra caralho. Porque hoje o cara da banda, ele quer quase que a casa noturna venha te buscar em casa, né? Que carrega o equipamento pra ele, né? Os caras querem uma moleza, eles falam, não, antigamente era mais fácil. Fácil caralho, bicho. Tinha vezes que você carregava o equipamento no ônibus, nas costas. Não era fácil. Outra, a gente... Sim. Hoje tem as casas certas, você vai tocar nas casas certas. Cada cidade tem a sua casa, né, de rock, né? Naquela época a gente ia numa escola, cara. Ou num teatro abandonado. E colar cartaz a madrugada todinha, cara, com uma Kombi velha, colando cartaz na madrugada, tomando chuva, Filipeta, para quem não sabe que é da nova geração, Filipeta era um cartazinho pequenininho, lembrando, e era assim que era divulgado, entendeu? E aí tomou uma proporção muito grande, porque aí a gente começou a ter uma rádio, a gente teve uma rádio de rock em São Paulo, começaram a vir outras, a gente começou a tocar, o Salário tinha uma sacada muito legal que outras bandas não aproveitaram. A gente fez muito programa de televisão, nós fizemos Xuxa, Mara, Angélica, Bozo, tudo que vocês imaginam nós fizemos, Bolinha, tudo, cara. Entendeu? Foi por aí os anos o início. China, falando da Salário, né, cara, o som da Salário, tu disseste que no início ela era bem rock and roll, mas a gente ouvindo assim com calma o Beijo Fatal, principalmente, a gente percebe que a banda ela navega com muita facilidade entre o hard e o heavy, sem nenhum estresse, assim, é muito
fácil essa, digamos, esse direcionamento, que uma hora tá com uma guitarra mais pesada, daqui a pouco já tem aquela batida com o heavy, a tua voz também consegue passear com facilidade por esses dois estilos, assim. Essa transição, China, que como você disse, era bem rock and roll no começo, para esse hard and heavy, foi tranquila, assim? Foi algo que surgiu naturalmente? Foi tranquila. E você, novamente, parabéns, você mandou bem no início e agora de novo. Realmente a gente sempre teve uma divisão, né? A gente tinha 2 mais heavy metal na banda e 3 mais, vamos colocar assim, mais poser, porque a base, nós começamos com Iron Maiden, a gente gostava de mais Iron Maiden e Judas, que é o que lembra bastante, né, o Salário. O Iron e o Judas. Quando a gente conheceu o Motley Crue e o Wasp, a gente... é isso que a gente quer da vida, entendeu? Então era realmente, era esse balanço, se agradava o guitarrista ali, agradava o baterista ali. Eu sempre fui um cara de cantar meio que em momentos suaves e em momentos que precisam um pouco de agressividade. Então você pegou bem, é isso mesmo. A gente bateu num liquidificador o gosto dos 5, entendeu? E aí acabava saindo isso aí. Porque todo mundo ajudava a compor, né? Uhum. E o lance de cantar em português, Tina, também foi algo pensado? Nunca se pensou em cantar em inglês pelo mercado internacional? Como é que foi essa definição para a banda? Sim, exatamente. E se você perguntar por Bala e para outros caras, talvez, por exemplo, vamos de novo falar do Peri, porque tá fresquinho, né, o Peri. Eu gosto do Guepardo em português, mas o moleque que entrou cantando em inglês, demais. E eu até brinquei com eles. Falei assim, vocês estão me devendo um cachê, porque eu sempre falo muito deles, né? Que é uma banda que eu tenho assim, um carinho especial, né? Inclusive tem uma história bacana, que antes da pandemia, a gente ia fazer Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e algumas datas na Argentina. E é só eu ainda estava no Salário, então tocava o Guepardo, e aí eles subiam de novo comigo e eles iam ser a minha banda de apoio, entendeu? Tocando toda a história do Salário Mínimo. Eu tô sabendo dessa história, o Peri me pediu assim, não fala nada pra ninguém nunca, então agora como tu tá colocando aqui, o Peri me contou essa história aí que vocês iam tocar junto, ele falou. Então eu tenho um carinho legal por eles, e a gente tá sempre falando isso. Aí eu fugi um pouco qual que era a pergunta mesmo? Você falou do... cantar em português. Cantar em português. Então, eu falei do Guepardo. O Brasil ficou muito pequeno para eles. O Brasil ficou muito pequeno. E a situação da música no Brasil, a nossa música, né? O hard rock, principalmente eles precisam pegar um voo maior. Então, eles têm que cantar em inglês. Nós, o Salário, o Stress e outras bandas tantas, se a gente tivesse conquistado o Brasil inteiro, como a gente conseguiu conquistar nos anos 80, uma banda que vendeu praticamente 100 mil cópias, que o Beijo Fatal, nós temos certeza que a gente bateu as 100 mil cópias, porque a gravadora passou um número pra gente de 79 mil, mas a gente tinha certeza que a gente era disco de ouro naquela época, né? Então a gente alcançou realmente, pelo todo o sucesso que a gente fez. Então a gente sempre teve a pretensão de cantar em português para o Brasil. A gente queria viajar ao Brasil, porque o Brasil é um continente praticamente, né? Então se a gente conseguisse vencer no Brasil, para nós já era a satisfação máxima. E se você perguntar para o Bala, ele vai te falar a mesma coisa e outros caras também a mesma coisa. Então a gente nunca teve essa pretensão de cantar em inglês, porque o nosso sonho era dominar o nosso país mesmo, né? Entendeu? Fora a mensagem, porque a gente acredita muito na mensagem, entendeu? A mensagem da música eu acho muito importante. Porque você vai num show de heavy metal, cara, vamos se dizer, hoje melhorou muito, mas na nossa época era 10% sabia alguma coisa em inglês. Você vai hoje ainda em show de heavy metal, a maioria do cara só fica com a boquinha ali acompanhando, né? Ele não sabe porra nenhuma. Ele não sabe o que o cara tá cantando, você entendeu? Então, é por isso que a gente canta em português. Beleza. Queria só mandar um abraço aqui, o Roosevelt Bala acabou de entrar, colocou aqui na área um abraço pro Roosevelt, um abraço também pro Miro Cheyenne, que eu vi que ele entrou aqui. Miro, outro grande guerreiro. Nest and Loaded, grande guerreiro do underground aqui do Rio Grande do Sul. China, em 80 agora me fugiu aqui a data, mas acho que é 84 o SP Metal, né? 84, finzinho de 84, exatamente. Um pouquinho antes do Rock in Rio 1.
Isso. A banda já existia, já tocava, já como tu dissesse, já tinham as músicas, a galera já cantava as músicas da Salário. Mas para vocês, aquele momento de entrar em estúdio para registrar o SP Metal, como é que foi, China? Porque, claro, depois teve o primeiro álbum, que aí tem todo um, digamos, uma história, né, que é o álbum completo da banda. Mas ali, para registrar aquelas faixas, entrar num estúdio, como é que foi para aqueles músicos, assim, que almejavam aquilo, entrar no estúdio pela primeira vez? Se o Bala estiver aí ainda, mandar um abração pro Bala. Cara, era tudo novidade. Tudo novidade. A gente nunca tinha entrado no estúdio. Hoje é hiper fácil, né? Você conseguir entrar num, né? Então, foi tudo novidade. O técnico de som não sabia gravar heavy metal. Hoje ele é uma referência, que é o Zé Heavy Luiz. Trabalha com os maiores aí. Então foi uma novidade. A gente não sabia... Nós entramos num estúdio de 8 canais, cara. A gente não sabia nem o que fazer com os 8 canais, entendeu? Outra coisa que era muito engraçado, se gravava a guitarra em linha. Se ligava a guitarra direto Eu vou ter que pegar o celular, porque tá acabando a minha bateria, cara. E do jeito que eu ponho na posição aqui, não dá, só deitado. Vamos improvisar aqui. Então, cara, tudo era uma novidade. Tudo era novidade. Inclusive o filme Brasil Heavy Metal conta bem essa história aí. Porque os caras não sabiam gravar guitarra. No Brasil não se gravava guitarra, cara. Era muito engraçado. Não tinha uma ideia. Quando nós falamos em microfonar uma guitarra no banheiro, porque aí é que você pegava um som mais bacana, e a bateria também, gravamos muito bateria em banheiro, cara. Então nós transformamos, nós inventamos, cara, o heavy metal no Brasil. A molecada não tem noção do que é fazer um negócio desse, cara. A gente tinha que convencer os caras. E a maioria dos caras também eram já meio estrelas, entendeu? Porque um cara de estúdio, naquela época, via um monte de cabeludo chegando, os caras falavam, pô, esses caras vão estragar o estúdio, entendeu? Então você tinha que ficar amigo do técnico de som, convencer ele a levar a bateria pro banheiro, que ia dar uma sonoridade melhor, ou no banheiro, ou na cozinha do estúdio, entendeu? Então era tudo um laboratório, velho. E eu vou te falar, se você prestar atenção nas bandas dos anos 80, nós criamos uma sonoridade, cara. Nós temos uma sonoridade. Sim. Você já percebeu que o som é tudo muito próximo dos anos 80? Porque era todo mundo na garra, um passando pro outro. O cara fala assim, cara, vocês entraram no estúdio? Como é que vocês fizeram? Ah, cara, a gente fez assim. Ia aprendendo, cara. Hoje não. Hoje você entra, você tem tudo. Você não precisa nem ir pro estúdio, inclusive, mais, né, cara? Entendeu? Sim. Isso, se tu falasse, né, de gravar, até o Bruno Rocha tá perguntando, pô, o banheiro era grande o suficiente para colocar a bateria lá dentro. Sim, era grande o banheiro. Eu lembro... O banheiro era grande. Bruno, né? Não. Bruno, os banheiros eram grandes, porque geralmente os estúdios eram aquelas casas antigas mansões, né, na Zona Sul aqui de São Paulo, e os banheiros realmente eram muito grandes, cara. Eram do tamanho de uma cozinha normal. É bem... Boa pergunta. Eu lembro de uma história do John Bonham, cara, falando que na gravação, acho que é do LED 4, que ele colocou a bateria, eles foram para uma mansão também para gravar, que não era num estúdio, e ele colocou a bateria num corredor que era onde saía o melhor som. Sim. Então, assim, não tinha esse negócio de estar tudo certinho, né? Então, acabava criando uma sonoridade toda própria. Sim. O Led Zeppelin gravou uma bateria, eu não sei de que disco que é, dentro da piscina, a piscina vazia. Não, o John Bonham é fora do... Sim, é impressionante. Totalmente maluco, né, velho? Totalmente maluco. Sim. China, e em 97 veio o primeiro álbum da banda completo, né, cara? O Beijo Fatal. 87. Quais são, cara, as recordações... 87. 87, isso. Quais são as recordações que isso te traz à memória, assim, entrar no estúdio para gravar o álbum completo, as composições da faixa, o trabalho pronto, pegar na mão o vinil ali, com teu nome escrito, China ali, vocal... O que isso te traz, cara? É fantástico. Então, primeiro vamos voltar um pouquinho para o SP Metal. O SP Metal foi colocado estrategicamente, vamos falar de novo do Luiz da Baratos Afins, que foi um cara, assim, teve uma ideia fantástica. Ele lançou o SP Metal antes do Rock in Rio. Nós chegamos no Rock in Rio, a gente já não conseguia andar normal. Porque tinha um programa do Billy Bond, que era o vocalista do Joelho de Porco, lá no Rio de Janeiro, na antiga Rede Manchete.
E aí nós gravamos o Salário e o Vírus, cada um gravou um vídeo. E aí começou a rolar muito, só rolava no Rio de Janeiro. Quando nós chegamos no Rio de Janeiro, a gente já não conseguia andar no meio do público. Ali eu já falei, tem alguma coisa acontecendo na minha vida. Você entendeu? O SP Metal foi um sucesso, cara. Assim, até hoje, né, referência. Não demorou muito pra gente ser convidado pela uma gravadora grande, pela RCA. A gente estava gravando, na verdade, com o Luiz da Baratos Afins, né, porque o Salário foi um destaque realmente do SP Metal. E aí o Luiz falou, ó, tá na hora de fazer o de vocês, né? E a gente estava gravando, o Luiz produzindo a gente, num estúdio que chama Guidon, que era um estúdio de evangélico, que também virou referência do heavy metal, porque nós gravamos lá, todo mundo começou a gravar lá. E aí bateram na porta do Luiz e falaram assim, cara, a gente quer o salário mínimo, quanto custa? Aí o Luiz sempre foi um cara muito bacana nesse ponto. Grandes bandas passaram na Baratos Afins, todo mundo já passou pela Baratos Afins. E aí o Luiz falou assim, não, pode levar os meninos e sem problema nenhum. E a gente, naquele medo de ir para uma gravadora grande, de exigências, né? Ou será que os caras vão mexer no meu visual? Será que os caras vão mexer no meu cabelo? Não, os caras foram bem tranquilos, só pediram 2 músicas de trabalho, que foi uma cover, que era o Rosa de Hiroshima, que eu sempre quis fazer na minha vida. E a gente já tinha um próximo disco que era mais hard, que você já falou isso, que era Noite de Rock. Já estava para o próximo disco. A gente quis fazer Anjos da Escuridão, Jogos de Guerra, as mais pesadas. A gente quis dar de presente para os nossos fãs que participaram da nossa história, registrar esse trabalho em vinil. Mas a gente já tinha um disco um pouco mais hard mesmo. A gente estava num momento muito hard por causa do Motley Crue, cara. A gente pirou vendo o Motley. E a gente tinha essas influências, entendeu? Striper. A gente fez uma turnê inteirinha nos anos 80, todinho de amarelo e preto, cara, sabe? Uma coisa bem bacana. A mudança do SP Metal para você ir para uma gravadora com suporte, nós entramos, o Guidon já era um baita estúdio, 24 canais. Se a gente teve problema de preencher 8 canais lá atrás, no SP Metal, você imagina com 24 canais. Eu não sabia nem o que fazer. Aí a gente foi pegando a malícia, a gente começou a dobrar a voz, dobrou guitarra, um canal só para solo, né? E saiu a contento, porque na época a gente saiu hiper satisfeito. Hoje o cara pode ouvir o Beijo Fatal e falar assim, porra, puta som tosco, né? Mas na época o pessoal pirou, né, cara? Foi um puta qualidade, puta material. E tem a dificuldade de você ter um técnico de som que não conhece heavy metal. Eu tenho uma experiência com o Extravaganza. Nós tínhamos um produtor no Extravaganza, porque o Extravaganza também foi para uma gravadora grande, Continental. E nós já tínhamos um empresário do Extravaganza. Quando nós fomos para a gravadora, eu não vou citar o nome do cara, porque ele existe até hoje, é um produtor famoso, que trabalhava com o Fábio Júnior, trabalhava lá, mas a gravadora exigiu tal cara. Cara, se você visse o que o cara fez com o Extravaganza, é vergonhoso. O Extravaganza era grande, ele deixou o Extravaganza pequenininho, só que ele percebeu, cara. E aí ele falou, cara, façam vocês sozinhos e põe só a minha assinatura. Nós refizemos o disco inteiro, o técnico de som ficou com a gente um mês, que é um dos maiores técnicos de som hoje do Brasil, chama Marcelo Claret, ele dá aula, viajou com todos os artistas do Brasil, um cara que começou a escutar Van Halen Extreme, para aprender o que a gente queria, você entendeu? Então foi um cara que entrou no nosso time. Então, cara, todo esse processo de você gravar, na nossa época era muito difícil, porque a gente não tinha informação, né? Então a gente fazia na garra mesmo, cara. Uhum. E depois do disco pronto, China? Repercussão do trabalho, shows, como eu falei, pegar o disco na mão, assim, um trabalho completo, assim, tá o teu nome ali, o nome dos integrantes, assim. Cara, é tanta história, cara, é tanta história, porque a gente não imaginava que ia ser o que foi, entendeu? Nós fizemos, em 30 dias, nós fizemos 43 programas de televisão. A gente estava fazendo uma turnê no Paraná. A gente não conseguia sair do Paraná, cara, era tanta data no Paraná, tanto que eu tenho um filho no Paraná. A turnê foi tão longa que eu fiz um filho no Paraná, em Campo Mourão, né? E
E aí você pegava o avião para vir gravar os programas em São Paulo, ou era São Paulo ou era Rio. Aí existia a rede Carrefour, que era parceira da gravadora. Então a gente entrava para fazer compra, cara, e você via uma parede de Beijo Fatal, cara. Uma parede de Beijo Fatal. E aí é por isso que vendeu, cara. Porque a pessoa via a gente no programa de televisão, ia fazer compra, já via o disco ali. Então a gente conseguiu pegar muita gente que não gostava de heavy metal. Comprava porque, pô, legal, é a banda que estava na televisão. Você entendeu? E hoje as pessoas não fazem isso. Entendeu? E aí, cara, data, sem parar. Show sem parar, um atrás do outro, todos lotados e... Uma mudança de vida absurda, cara. Eu até brinco até hoje, cara, com o pai, com mãe, com a minha namorada, que era assim, você ia numa churrascaria, aí você ia pagar a conta, o cara, não, tá pago, tá pago. Obrigado por vir na minha casa. Você ia na padaria, o cara da padaria não cobrava. Aí, loja de roupa, Eu fiz propaganda de shampoo, fiz propaganda de camisa. Cara, muda totalmente, cara. A vida fica totalmente diferente, cara. A gente realmente foi abençoado, cara. Foi um trabalho fantástico, cara. E aí vieram os anos 90, né, China? E aí a Salário meio que deu um tempo. Sim. Que foi o momento que a Extravaganza acabou surgindo, né? Um projeto teu junto com o Mika, que era a banda Naja, né? E acabou depois trocando de nome para Extravaganza, que era um trabalho bem hard. Sim. Tinha uma pegada mais, digamos assim, anos 90, mas era um hard rock, assim, bem diferente do Salário. O Salário tinha uma pegada hard head, já o Extravaganza tinha uma cara mais hard, assim, mais anos 90 mesmo, aquela pegada inicial dos anos 90. Isso. Como é que foi esse disco, China? Te identificasse com esse trabalho? Cara, foi assim, foi uma coisa... Eu sempre quis o Mika tocando comigo no Salário e ele sempre me quis no Santuário, né? O irmão dele teve um problema de um câncer na medula, inclusive veio falecer nos últimas gravações do Brasil Heavy Metal, né? Um vocalista fantástico, um cara sensacional, Júlio. E foi bem bacana, cara, porque eu ainda estava no Salário, finzinho de 89, início de 90. E o Naja estava bombado, porque o Mika era... Não sei se você conhece São Paulo, a turma que está vendo conhece São Paulo. São Paulo é aqui, né, nossa capital, e aí o pessoal desce pra praia, que é Santos, que era onde nasceu o Naja. E o Mika era o dono da cocada lá, era o cara que comandava a área, sabe? As rádios, os clubes. E eles estavam num puta momento, estavam tocando muito na rádio. E ele falou, cara, vem cantar com a gente, cara. Ele teve um problema com o vocalista lá. E eu desci, fui muito bem atendido, fizemos um ensaio, ele falou, cara, vamos tocar. Eu tenho todas essas datas aqui. E eu estava no finzinho do Salário, já aproveitando o finzinho, cara, porque a gente também estava usando muita droga, a gente estava bem complicado também. E aí, um momento bacana, a gente fazendo bastante casa do interior em São Paulo, então eu tocava com o Salário, descia, fazia o litoral com o Mika. Foi um momento muito bacana da minha vida, ganhei muita grana, velho, foi um momento bem bacana. Até que eu saí, falei para os caras do Salário, falei, tô saindo e vocês sigam a vida de vocês. E os caras falaram, não, sem você não dá para seguir, vamos encerrar a banda. Eu falei, uma pena, eu acho que vocês deveriam seguir. Porque eu gostei muito do jeito do Mika e de trabalhar com o Mika. Fiquei mais um tempo tocando com o Naja, aproveitando todo o trabalho que ele tinha feito. Ele era realmente muito forte no litoral. Você vê que hoje é engraçado, hoje mal toca rock no litoral de São Paulo. Você vê como é que era forte, a gente vivia forte naquela época. Aí eu falei pro Mika, cara, se vocês querem crescer, nós precisamos ir embora para São Paulo. Aqui já deu o que tinha que dar. Viemos para São Paulo, montamos o Extravaganza e falei, tem que mudar o nome da banda, tem que mudar a proposta, mais moderno, né? Porque realmente você falou que era aquele rock mais bem chiclete, né? O Naja era um chicletão, aquele rock Hollywood, né? E a gente estava tendo uma influência forte de Extreme, de Van Halen. E aí pegamos o Extreme, pegamos o Extravaganza e começamos a tocar, ensaio de manhã, ensaio à tarde, ensaio à noite. E até que não demorou muito, eu sei o caminho das pedras, né? O caminho não muda muito, as pessoas são sempre as mesmas, e aí consegui um empresário, e logo veio a gravadora, e logo veio o turnê, e foi espetacular também. E televisão, voltamos para a televisão, não era tanto os programas de auditório como antigamente,
mas teve a Mauri Júnior, teve vários programas bacanas. A MTV, que foi importante pra caralho pra gente, com o vídeo, né? Que deu muita polêmica o vídeo. Que foi um vídeo muito audacioso pra época, né? Um vídeo de... Na época nós gastamos quase 20 mil reais na época, já foi um vídeo bem caro. E foi bacana pra caralho o Extravaganza. Mas, vamos falar assim, o Extravaganza não é muito a minha cara. Eu faço porque eu gosto também, entendeu? Mas o disco do Extravaganza, eu acho que tem, assim, momentos assim mais popzão, né? Popzão, bem pop. Mas foi bacana pra caramba trabalhar também com o Extravaganza. Na verdade, eu acho que com glamour, que eu tava te falando que o negócio era linha dura, o barato, eu acho que o momento de glamour com todo, sabe, aquele carinho, shampoo, toalha, casas boas, lugar legal para ensaiar, cara tomando conta de você. Eu não dirigia, vinha um carro me buscar em casa, alugaram uma casa para o Extravaganza para morar o resto da banda. Esse carinho foi com o Extravaganza. O investimento foi muito forte, porque era um empresário muito forte. Era um empresário do meio sertanejo e do pagode, né, que gosta muito da gente, entendeu? Ele gosta da minha carreira e gosta da carreira do Mika. É um cara que aposta, ele tem uma grana sobrando e aposta na gente. Foi bem bacana trabalhar com o Extravaganza. Depois desse período, né, China, a gente teve um hiato, se a gente for falar em termos de álbum, né, que o próximo álbum que foi ter um registro foi o Simplesmente Rock de 2010. Mas a gente sabe que é um cara que sempre esteve atuante, sempre esteve na cena, né, cara? Nunca ficou, digamos assim, parado. Sempre estava em movimento. A gente via notícias ali na Road Crew, né? Depois, com o advento da internet, a gente começou a ver mais notícias, te envolvia em alguns projetos, mas o álbum mesmo que teve com um salário mínimo foi em 2010, Simplesmente Rock. Como é que surgiu, China, essa volta da Salário e a gravação desse álbum? Então, existiu esse hiato todo na música, no rock em português, né? Os anos 90, por exemplo, o Extravaganza saiu na hora errada. Com o investimento que tinha, o Extravaganza, ele não deu a repercussão que era esperada. Foi legal pra caramba? Foi legal. Por incrível que pareça, a gente até se deu muito bem no sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, o interior de São Paulo, né? Mas pelo investimento que foi feito, porque nós éramos o oposto de tudo. Em 93, 95, lá fora era o grunge, né? E aqui fora tava Raimundos bombando. Então a gente era limpinho no meio de um monte de gente suja. Você entendeu? Era o oposto. A gente estava totalmente fora a contramão. Quando o Extravaganza parou em 95, 96. Eu realmente queria dar um tempo para mim, porque trabalhei muito, né, cara? E é cansativo e tava num momento muito louco, tava muita droga. E aí, e também tinha o cover. O cover só dava cover, cara. Hoje é forte, mas 96 até 2000 era só cover. O retorno do salário mínimo foi interessante. Eu montei um projeto com os meninos, chamava China Lee e os Extravagantes. Bacana pra caralho. Começamos a fazer algumas casas pequenas, enchia. Pessoas que gostam de mim iam atrás, molecada nova, com vontade. Eu tinha o dobro da molecada, né? Os moleques bons tocando. Até que aparece um momento, a gente ensaiando, toca o telefone, o dono de uma casa muito importante de São Paulo, o Sandro, dono da Led Slay. Cara, a Led Slay vai fazer aniversário e eu queria muito o salário no aniversário da minha casa. Eu falei, não, cara, o salário não existe mais, velho. Então, mas você não esperou te contar? Ó, vai tocar Dr. Sim, Árpia, Golpe de Estado, Viper, e o cachê é muito bom. Não vou falar o valor do cachê. O cachê vai ser excelente e a divulgação vai ser espetacular. Eu quero você, cara, na minha casa. E os moleques, eu passei logo para os moleques, a gente estava no ensaio. E os moleques falaram, cara, vamos fazer. Eles tocavam tudo do salário mínimo. Quando nós chegamos na noite para tocar, isso 2002, quando nós chegamos para tocar, tinha 1000 e poucas pessoas na casa, cara, cantando tudo de ponta a ponta. Aí eu falei, temos que voltar. Esse foi o retorno do salário. Aí, essa era uma formação. Eram os caras, eles faltavam uma maldade. Para você tocar na noite, você tem que ser um pouco mal, vamos dizer assim. Eles eram muito bons meninos, bons músicos, excelentes músicos,
acabaram não rolando, porque para você fazer música em São Paulo e tocar no nosso meio do heavy metal, a gente pega umas barra pesada do caramba, bicho. E os caras não estavam preparados para isso. Vamos falar, eles eram até meio boizinhos, até demais. E aí deu uma parada, né? Eu fiquei atrás de uns músicos, apareceu um guitarrista que tinha trabalhado comigo e falou assim, que é o Kenzo, um japonês, que inclusive faleceu, e falou, cara, eu tenho uma banda, tá prontinho, é só você vir cantar. Isso há alguns meses, né? E ele trouxe praticamente a formação do Simplesmente Rock, né, cara? E aí começamos a produzir o Simplesmente Rock. De novo vai entrar o Mika na minha vida, porque o Mika compôs muita coisa junto comigo, né, pro Simplesmente Rock. Tanto que você vê que o Simplesmente Rock, ele tem uma proximidade do Extravaganza, né? Não sei se você consegue perceber isso. E a gente pegou um grande técnico de som, o Henrique Babon, que produz um monte de gente aí. E tivemos tempo para ensaiar, tempo para produzir. Para mim, é o disco que eu mais gosto da minha carreira. Eu acho que é o disco que eu mais cantei, mesmo sabendo que tem um monte de fã que não gosta. Tem muito fã do Salário que não gosta desse disco. Ele é bem diferente do Beijo Fatal. É lógico, datas, épocas diferentes. A gente queria experimentar novas sonoridades, né? Mas é engraçado que ele tá vendendo bem agora. Ele tá vendendo pra caramba agora. E ele tá meio escasso, né? Porque tá difícil de achar ele por aí. Mas é um disco que eu gosto bastante. Eu fiquei muito satisfeito com ele, cara. Bacana. China, passado esse tempo, né, do lançamento do Simplesmente Rock, agora muitos shows, turnês e tal, teve o projeto Super Peso Brasil, né, que tivesse envolvido também diretamente com esse projeto. Sim. E agora, cara, no ano passado, tu anunciaste a tua saída do Salário. Cara, não sei se pode falar sobre isso. Posso, sim. Tá tranquilo? Sem problema. Eu sou um livro aberto, velho. O que te levou, China, a sair da Salário? Cara, eu tava até num momento bem bacana, né, cara? Porque, então, a pandemia começou em março, em novembro, vamos cair de novo no Peri, em novembro eu tinha falado pra banda, eu falei, olha, vai ficar caro pra viajar toda a banda, tem muita gente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, cobrando a presença da gente, tem uma proposta legal financeira, e eu tô muito afim de fazer com os caras. E eu tô indo e a banda sem problema nenhum. Até porque também eu era o chefe, né? E ia fazer com o Peri. Ao mesmo tempo, eu já tinha começado um acústico com o Mika. E a banda, o Salário continuava. Eu sabia de tudo. E a volta do Extravaganza. Então, eu ia tocar todos esses projetos ao mesmo tempo. Então, tava tudo resolvido. Começou o ano... Bastante data, a gente tinha data até eu sair em março, apesar que também não ia dar para fazer, né? Você vê que Deus não sei o que Deus faz, vamos falar. Mas em março, eu tinha data até agosto. E boas datas e com bom dinheiro, cara. Mas me deu um negócio, cara, que eu precisava de paz, velho. Porque você ser o líder, muitas vezes te cansa, entendeu? E eu tava muito sufocado num momento muito foda. E aí eu acabei falando pra banda que eu ia sair, que eu precisava de paz, e eu acho que eu dei um pouco a minha paz, velho. Eu saí por causa de paz, bicho, porque já eram 11 anos com essa formação, né? Eu acho que eu nunca toquei tanto tempo com uma formação. 11 anos. Eu acho que eu sempre fui um cara muito bacana, muito bom, eu deixei o pessoal muito à vontade. E eu também nunca fui de mandar, eu não sei mandar, cara. Eu não sei ser patrão. Sempre deixei todo mundo opinar. Então, mas começou a me sufocar um pouco, cara. Porque existe aquela coisa de... Eu sou um cara de coração muito bom. Existia uma... Quando eu pego maldade, eu não gosto de maldade, sabe? Um querendo falar mal do outro. E tudo isso... Vamos tirar tal pessoa. Como eu era o chefe, eles achavam que eu tinha obrigação de trocar as peças. E eu sempre falei, não, nós estamos com essa formação... E vai essa formação até o final. Nós não temos uma carreira tão mais longa. Vai até o final, vai até acabar. Eu tinha grandes planos com o Salário. A gente ia relançar o Beijo Fatal em vinil, colorido. A gente ia relançar o Simplesmente Rock colorido em vinil, porque não saiu em vinil. E a gente ia lançar o Simplesmente Rock novamente com uma outra capa, com mais algumas outras coisas, uns presentes para os fãs. Então tinha tudo, estava tudo trilhado, sabe, na minha cabeça. Cassete...
íamos lançar tudo em cassete também. Aí me deu uns 5 minutos, cara, eu precisava de paz, porque estava me contaminando, sabe? E cada dia vinha um dos componentes, tipo, meio que querendo derrubar o outro. E isso me deixou meio triste. E aí eu acabei precisando de paz, entendeu? Precisava de paz. E eu acho que eu encontrei minha paz. Agora que eu tô bem mesmo, cara. Vou esperar o que Deus tem para mim. Eu continuo com o termômetro, eu uso o termômetro. O termômetro da minha carreira é quando eu vou em algum local, entendeu? Então, se eu vou num local, eu fui assistir a Sept e o OSP, eu quase não conseguia andar no lugar, entendeu? Os eventos que eu vou, o carinho que as pessoas têm por mim, então eu tenho um termômetro legal, a minha carreira continua seguindo, entendeu? O que eu vou fazer ano que vem, eu não sei, porque tem outro problema. A gente tinha tudo traçado, Extravaganza, o acústico, eu e o Mika tivemos uma conversa, nós resolvemos segurar tudo para o ano que vem, porque as coisas não estão fáceis. Se as coisas estão difíceis para os outros, né? Para o rock é sempre muito mais difícil, entendeu? Então a gente tem que fazer no momento certo, na hora certa, para não errar, porque nós temos poucas oportunidades. Então a gente resolveu dar uma respirada esse final de ano e deixar para o ano que vem. E aí vim realmente sentar e tentar fazer tudo que a gente pretende, porque praticamente logo logo a gente encerra a carreira, né, cara? Porque nós estamos ficando velhinho, né? Pois é, China, essa era a minha próxima pergunta, assim, o que vem pela frente aí? O que a gente pode esperar aí que vem do China pro próximo ano aí? Turnê, disco, projetos, o que a gente pode esperar do China para 2022? Olha, bicho, a gente tem vontade de fazer um monte de coisa. Para fazer direito, tá difícil. Então, por isso que eu quero fazer o acústico é a coisa mais linda, não sei se o público do metal vai gostar. Mas o acústico é muito bonito, é muito bem feito e ele tramita mais pelo Simplesmente Rock. Então você imagina algumas músicas ali do Simplesmente Rock. Por exemplo, vamos falar Gás dos 15, que está de bônus no Beijo Fatal, e Faz Assim, elas estão no acústico. Cara, é de chorar, é lindo. Anjo, tá a coisa mais linda no acústico, é muito bem feito. A gente já estava praticamente com o acústico pronto, né? Aí tem Voyeur, que já é uma balada, né? Tem Ao Menos em Sonho, que é uma balada bem Aerosmith. E a gente tem coisas novas também, e tem alguns clássicos, todos em português, tá? Tem algumas sacadas, algumas versões de alguns ídolos da gente lá de fora que a gente vai fazer em português. Tá muito bonito, não seria diferente, até porque também o Mika é um grande diretor, né? O Mika é um grande diretor, um grande artista, e tem uma grande estrutura. Então a gente quer fazer muito o acústico. O Extravaganza tá assim, detalhes de gravadora, detalhes de contrato, tá quase na boca para sair, vai ser relançado, né? Em vinil, CD, cassete, tudo que tiver que sair. E a gente não quer investir tanto no Extravaganza com coisa nova, a princípio, né? É lançar e fazer alguns shows, né? A gente pretende fazer alguns shows. Já tem gente até convidando a gente, algumas casas grandes. E a princípio seria isso, cara. A princípio seria o Extravaganza, realmente, e o acústico. Eu fui convidado pra caramba também. Eu fui muito convidado para fazer carreira solo, né? Eu estou estudando ainda, porque talvez aí vai ser a minha diversão, entendeu? Vai ser a minha diversão, porque o Extravaganza é um pouco mais hard, que você já falou. O acústico é uma coisa que eu quero fazer, porque realmente é um desafio para mim. E estou muito afim, há muitos anos eu sou afim de fazer esse acústico, o Mika também. Vai ficar bonito, porque o Mika é um grande diretor, volto a falar. E a carreira solo, as pessoas que estão me convidando estão quase me convencendo que vai ser minha diversão. Não tenho, fiz os shows com o Extravaganza, tem data do Extravaganza, tem uma data livre, vou fazer China Ali. Aí no China Ali eu vou contar minha carreira toda, entendeu? Eu toco SP Metal, eu toco Beijo Fatal, eu toco Simplesmente Rock. E fazer aquilo que eu sei fazer, correr pra caralho no palco, cantar, me divertir. Eu tô quase topando pra ser a minha bola de quinta-feira, sabe? Futebolzinho de quinta-feira. Pô, tem que aceitar, cara. Bom, estamos esperando aqui na torcida para que você aceite e possa nos brindar aí com esse mais um trabalho aí.
Com relação àquela turnê com o pessoal da Guepardo, não tem nada mais definido por enquanto? A gente conversou, no sábado a gente conversou. As ideias estão sempre vivas, né? Esperamos estar vivos para fazer as ideias. Você entendeu? Quando você... Sim, sim. É tipo uma gata, né? Passou uma gata ali, você fala, porra, meu, será que um dia eu vou conseguir dar uma beliscada daquela mulher linda, né? Já lançou uma coisa, né? Não, nada, eu tenho a minha namorada aqui, só estou contando a história, né? Pô, parte uma, ou um carro, né? Ou um carro, você namora aquele carro, cara, pô, uma custa 70, 80 pau. Existe o sonho. Em todo sonho existe a possibilidade, entendeu? Então, o Peri falou, cara, vamos fazer. Então, há possibilidade sim, cara. Há possibilidade sim. Eu gostaria muito de fazer, cara, gostaria muito. E eu acredito muito no Peri e acredito muito no sucesso do evento, entendeu? Eu tenho certeza que ia ser uma dobradinha fantástica, cara. China, estamos encerrando por aqui, cara. Eu queria mais uma vez te agradecer, né, cara, por tua disponibilidade aí, ter disponibilizado uma horinha aí pra gente trocar uma ideia, falar sobre a tua carreira, né? Falar sobre o heavy metal no Brasil, que se confundem, né, cara? Tua carreira e a história do heavy metal no Brasil se entrelaçam ali. Te agradecer de novo, né, cara? Mais uma vez, dizer que as portas do Rebel Rock aqui estão abertas. Quando quiser divulgar alguma coisa, precisar, a gente tá aí. Sim. Mais uma vez, obrigado, cara. Eu agradeço, cara. Eu agradeço pelo carinho. Obrigado pela insistência de você fazer esse trabalho comigo aqui, essa entrevista. Gostaria realmente, quando sair novidade, você vai ser um dos caras que eu vou falar, cara, tem novidade aí, quer fazer mais alguma coisa? Pra gente sentar o pau aí na internet, divulgar bastante. Parabéns pelo trabalho, você comanda muito bem. Não é todo mundo que faz que nem você. Você comanda muito bem. Insista, persista, porque você é bom. Tá bom? Obrigado a todos vocês, cara. Obrigadão, cara. Beleza. Grande abraço, boa noite a todo mundo que assistiu aí. Valeu, galera. Obrigadão. Até mais. Metal.